Há momentos na vida espiritual em que tudo parece parar. As vozes cessam, as orações parecem não passar do teto e o coração sente um peso inexplicável. Não é dor, não é desânimo, é como se Deus mesmo dissesse: silencie. E quando o Espírito Santo nos conduz a esse silêncio, Ele não está nos ignorando. Pelo contrário, é nesse lugar silencioso que Ele está prestes a falar mais alto do que nunca. É nesse ambiente onde tudo parece quieto que o céu se movimenta com mais intensidade. Muitos pensam que o silêncio de Deus é ausência, castigo ou abandono. Mas o silêncio do Espírito é, na verdade, um convite sagrado para escutar o que só pode ser ouvido na quietude. Talvez você esteja aí agora, sem entender o motivo de tanta quietude espiritual, mas continue comigo, porque essa pode ser a preparação para a maior revelação da sua vida. E você sabe por que isso é tão importante? Porque vivemos em um tempo onde o barulho domina, tanto o externo quanto o interno. Vivemos conectados a notificações, opiniões, gritos, urgências, e o Espírito Santo, sendo uma presença tão sensível, não compete com o barulho. Ele espera, ele sussurra. E quando você decide silenciar, mesmo sem entender, você está abrindo a porta para que ele fale alto. O silêncio é o idioma do céu. O problema é que muitos de nós temos medo do silêncio, porque ele nos obriga a confrontar o que está dentro de nós. Mas é nesse confronto que Deus trabalha, limpa, alinha, cura. E é exatamente por isso que o Espírito Santo te faz silenciar. Porque ele quer te revelar algo tão profundo que não pode ser comunicado com palavras comuns. Se você já passou por isso ou está passando, comente aqui. Estou em silêncio, mas estou ouvindo. Isso é mais que uma frase, é uma declaração profética. E se você conhece alguém que está em um tempo assim, envie esse vídeo. Esse conteúdo é para aqueles que estão se sentindo desligados, mas que, na verdade, estão sendo realinhados. Curta, compartilhe, ative o sino. Isso ajuda mais do que você imagina. Esse tipo de mensagem precisa chegar a quem está quase desistindo porque o céu está em silêncio. E o que vamos ver a partir de agora é exatamente isso. Os momentos bíblicos em que o silêncio de Deus precedeu uma manifestação poderosa. Você vai ver Elias no deserto, Paulo em silêncio por dias e até Jesus sendo preparado no deserto em absoluto silêncio. E vai perceber que na vida espiritual o silêncio nunca é vazio. Ele sempre antecede uma voz, uma resposta, uma direção. Há uma passagem em 1 Reis 19 que revela o silêncio como linguagem divina. Elias, após enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo de Deus descer do céu, entra em profunda crise emocional. Ele foge, cansado, abatido, desejando até morrer. E então, em um monte, Deus o chama. Mas preste atenção, o texto diz que houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida um fogo, mas Deus não estava ali. E então veio um sussurro suave. E foi nesse sussurro, não no espetáculo, que Deus falou com Elias. Por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta no barulho da nossa alma, mas na sensibilidade do nosso espírito. E talvez como Elias, você esteja esperando fogo e terremoto, mas Deus está no silêncio. Muitos se sentem abandonados quando Deus se cala, mas o silêncio não é ausência, é um modo de condução. O céu não trabalha sob ansiedade, o céu prepara. Deus é um pai que sabe o momento certo de se calar para que você aprenda a ouvir com profundidade. E aqui está o mistério. O silêncio do Espírito Santo muitas vezes não é para você ouvir Deus, mas para você se ouvir. Para que você perceba quão ansioso está, quão perdido ficou na correria, quão distante se tornou da sensibilidade espiritual. E, no silêncio, ele limpa, ele cura.
Ele remove o ruído da alma para que o som da eternidade ecoe dentro de você. É como se o céu dissesse: eu vou te ensinar a ouvir de novo. E talvez esse seja o maior desafio de muitos cristãos hoje: suportar o silêncio de Deus. Porque isso exige maturidade, exige confiança, exige discernimento. Quando tudo está quieto, você começa a duvidar, começa a perguntar: será que pequei? Será que Deus me abandonou? Será que Ele não me ama mais? E essas perguntas só surgem porque fomos acostumados a associar presença com barulho, com emoção, com manifestações visíveis. Mas Jesus passou 40 dias no deserto, em silêncio, nenhuma palavra, nenhuma manifestação. Mas ali, no invisível, o Espírito estava fortalecendo o Filho. Se até Jesus foi treinado no silêncio, por que resistimos tanto a Ele? Compartilhe nos comentários. Você já viveu esse tipo de deserto? Já sentiu que Deus te calou para te curar? Isso vai ajudar outros irmãos que estão vivendo a mesma estação. E se esse vídeo está fazendo sentido, já deixa seu like agora. Isso fortalece esse canal e ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. Ainda temos muito para descobrir juntos, então fica comigo até o final. No próximo bloco, você vai ver como o silêncio preparou Paulo para o ministério e por que o Espírito Santo nos cala para revelar um novo chamado. Poucas histórias revelam com tanta clareza o poder do silêncio como a conversão de Paulo. Em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Uma luz o envolve, ele cai no chão, fica cego. E então o céu se cala. Nenhuma orientação verbal contínua, apenas um comando: vai à cidade e lá te será dito o que fazer. Agora imagine isso. Um homem poderoso, instruído, fariseu zeloso, cheio de argumentos, de repente silenciado, sem visão, sem direção clara, sem voz celestial constante. O Espírito Santo não gritou, apenas o paralisou. Por 3 dias, Paulo ficou em silêncio absoluto. Nada de visões, nada de palavras, só escuridão. Mas foi nesse silêncio que Deus o reconstruiu por dentro. E há algo ainda mais profundo aqui. Deus poderia ter falado com Paulo todos os dias, o tempo inteiro, mas escolheu silenciá-lo. Por quê? Porque o antigo Saulo precisava morrer completamente para que o novo Paulo surgisse. O silêncio foi a sala de cirurgia da alma dele. E é assim conosco. Quando o Espírito Santo nos faz silenciar, Ele está nos levando a um lugar onde nossos argumentos não servem mais, onde nossa teologia não nos sustenta mais, onde só resta confiar. Paulo, cego, jejuando em silêncio, foi completamente quebrantado. E quando Deus finalmente enviou Ananias, a primeira coisa que veio não foi uma instrução, foi cura. O Espírito curou os olhos de Paulo. Mas foi o silêncio que curou a alma. Você já pensou que o seu silêncio pode ser a incubadora de um novo chamado? Que talvez Deus esteja calado porque Ele está te recriando por dentro? Silêncio dói. Silêncio assusta, mas também molda. O barro só se torna vaso depois de passar pelo fogo. E o silêncio de Deus é esse forno que revela o que realmente carregamos. O Espírito Santo te faz silenciar porque Ele sabe que há uma nova unção vindo, uma nova estação se formando. E se Ele ainda não falou, é porque o que Ele vai dizer será forte demais para ser recebido de qualquer jeito. Primeiro, Ele te prepara no silêncio. Depois, Ele te envia com autoridade. Se isso está fazendo sentido, comenta aqui: Senhor, mesmo em silêncio, eu confio. Essa declaração tem peso espiritual. E aproveita. Envia esse vídeo para aquele amigo ou parente que sente que Deus está distante. Talvez o céu só esteja preparando algo grandioso. No próximo bloco, vamos mergulhar em como o próprio Jesus foi treinado no deserto em silêncio absoluto e como isso fortaleceu sua autoridade contra o inimigo.
Antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de andar sobre as águas ou ressuscitar mortos, Jesus passou 40 dias no deserto, em completo silêncio. O próprio Filho de Deus, cheio do Espírito Santo após o batismo, é levado pelo Espírito ao deserto, não para ser aplaudido, mas para ser testado e treinado. E o mais impactante é que durante todos esses dias, o céu não falou. O Pai não enviou anjos com orientações verbais. Não houve músicas celestiais, nem visões abertas. Houve apenas silêncio e solidão. Mas nesse silêncio, o Espírito Santo estava moldando algo invisível, a resistência espiritual de Jesus. O Filho estava sendo fortalecido por dentro para sustentar o peso da missão que viria. Esse tempo de silêncio no deserto é um espelho do que muitos de nós vivemos. O silêncio não é abandono, é preparação. Deus sabia que o que Jesus enfrentaria mais tarde exigiria uma estrutura espiritual inabalável. Por isso, ele permitiu que o Filho sentisse o vazio, a sede, a fome, a tentação e o silêncio, porque o silêncio revela o que está dentro. Quando não há palavra, emoção ou sensação, o que fica é fé genuína. E foi exatamente esse tipo de fé, sólida, silenciosa, interior, que capacitou Jesus a enfrentar o diabo com autoridade. A primeira vez que ele fala após o deserto é para dizer: está escrito. O silêncio gerou autoridade. O silêncio transformou o Filho no Cordeiro, pronto para vencer. Agora, pense comigo. Se o próprio Cristo precisou ser treinado no silêncio, quem somos nós para achar que vamos ouvir Deus a todo momento sem passar por desertos? O Espírito Santo não se move por emoção, ele se move por propósito. E o silêncio faz parte desse propósito. Há algo que só o silêncio revela. Algo que nenhuma pregação, nenhum louvor, nenhuma profecia pode produzir. Só o silêncio nos ensina a depender de cada palavra que sai da boca de Deus. E essa fome, essa sede profunda, é o que ativa o céu sobre a nossa vida. Talvez você esteja no seu deserto agora, mas se está em silêncio, então prepare-se. Você está sendo fortalecido para enfrentar o inimigo com poder e firmeza. Compartilha esse vídeo com alguém que está se sentindo fraco espiritualmente. Talvez o que ele está vivendo não seja a ausência de Deus, mas o treinamento do Espírito. Se isso está falando com você, escreve nos comentários: silêncio não é fim, é treinamento. E já deixa seu like agora, se ainda não fez isso. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E não saia ainda. No último bloco vamos falar sobre como o Espírito Santo nos guia em silêncio até que estejamos prontos para ouvir o que muda tudo. O Espírito Santo tem uma maneira única de nos preparar. Ele nos esvazia para nos encher de novo. Ele silencia nossas vozes internas para que possamos reconhecer a voz dele com clareza. E isso não é apenas poético, é espiritual. O silêncio de Deus não é vazio, é carregado de intenção. É um silêncio que filtra, amadurece e reposiciona. Muitos desejam ouvir o Espírito Santo, mas poucos estão dispostos a suportar o processo de silenciar o próprio coração. É por isso que ele permite que passemos por dias, semanas ou até meses de silêncio espiritual, porque ele sabe que o que vem depois precisa de espaço interno. Quando ele finalmente fala, não é apenas para nos emocionar, é para nos realinhar com a vontade dele. Talvez você esteja vivendo essa fase agora, um tempo em que as orações parecem não ter eco, em que os versículos não vibram mais como antes, em que você não sente, não ouve, não vê, mas, por favor, entenda, o céu não está parado. Você está sendo levado a um lugar de profundidade. A ausência de palavras não é a ausência de Deus. É uma transição. O Espírito está te movendo de uma fase emocional para uma fase espiritual. E isso requer silêncio.
porque o que vem não pode ser misturado com ruídos antigos. Quando ele falar, será tão claro, tão forte, tão direto, que tudo fará sentido. A direção que você espera está sendo preparada no silêncio que você suporta. Não desista, não se apresse. Não tente preencher o silêncio com vozes humanas. Aprenda a habitar nesse lugar secreto com o Espírito, porque ali ele está escrevendo o próximo capítulo da sua vida. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse versículo é mais que um conselho, é uma ordem espiritual. O saber vem depois do aquietar. O entendimento vem depois do silêncio. Quando você finalmente para, Deus se revela. E quando ele fala, nada permanece como antes. O silêncio termina, a direção chega, a força se renova, e você percebe que foi necessário passar por tudo aquilo, porque você não seria quem é hoje sem o silêncio que enfrentou ontem. Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus, o Verbo vivo que se calou quando necessário e nos ensinou que até o silêncio pode carregar poder. Obrigado porque mesmo quando não ouvimos, o Senhor está agindo. Mesmo quando não sentimos, o Teu Espírito está nos guiando. Senhor, para cada pessoa que está vivendo um tempo de silêncio, nós pedimos agora: fortalece, sustenta, dá discernimento. Ensina essa alma a ouvir Teu sussurro. Que o deserto não seja visto como abandono, mas como treinamento. Que o silêncio seja entendido como a preparação para uma revelação profunda. Espírito Santo, nós nos calamos diante de Ti, porque sabemos que quando o Senhor fala, tudo muda. Fala, Senhor, Teus servos estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo agora. Compartilhe com alguém que está no silêncio e comente aqui: eu confio no silêncio do Espírito. E já se inscreve no canal se ainda não fez isso. Aqui você encontra mensagens que não apenas tocam, mas transformam. E se você quiser continuar mergulhando nesse tema, assista agora ao próximo vídeo. Te vejo lá. Fica na paz.